Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco e já somos uma sala com 199 pessoas. Bem-vindos a este webinar. Este webinar tem o objetivo de apresentar a Garantia para a Infância, portanto, a Garantia para a Infância já está em fase de implementação em Portugal desde janeiro de 2023, a altura em que foi aprovado o Plano de Ação Nacional, por uma resolução do Conselho de Ministros, e de facto desde esse momento que a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância tem vindo a promover múltiplas ações de divulgação do Plano de Ação, mas também do ponto de vista daquilo que é a implementação do modelo que Portugal assumiu desenvolver perante a Comissão Europeia, que tem exatamente a ver com um nível de muita responsabilidade por parte de quem trabalha ao nível local, tendo presente que não é possível combater um fenómeno complexo como é a pobreza, e a pobreza das crianças, concretamente, se não tivermos, de facto, em linha esta dimensão da importância de quem intervém e de quem está na proximidade dos fenómenos. E, portanto, este webinar tem este objetivo. Eu vou fazer uma apresentação da Garantia para a Infância, exatamente com o objetivo de que todos passem a conhecer e a saber o que é a Garantia para a Infância, qual é que é o seu enquadramento europeu, de que forma é que ela, de facto, se desenvolve a nível nacional, que modelo de intervenção, mas também que políticas e que medidas estamos a falar quando falamos da Garantia para a Infância, e depois, numa fase posterior a este webinar, vamos então centrar-nos concretamente naquele que é o papel dos municípios, das autarquias, mas acima de tudo da rede social e do Conselho Local de Ação Social, no sentido de que o combate à pobreza de facto precisa do compromisso de todos, e todos é todo e qualquer um que numa comunidade e muito principalmente aqueles que na comunidade trabalham diretamente com as populações mais vulneráveis, seja do ponto de vista do trabalho numa entidade da saúde, da educação, ao nível daquilo que é a habitação, ou outras áreas também igualmente importantes, como a cultura, como as artes, como o acesso a atividades extracurriculares, enfim, todas aquelas áreas que são absolutamente fundamentais para que qualquer criança possa, de facto, exercer plenamente os seus direitos, porque, de facto, a pobreza é uma violação de direitos. E, portanto, não, eu vou já proceder aqui a uma apresentação. Peço só para aguardarem um pouco. Muito bem. Eu vou passar um filme que, num minuto, descreve melhor o contexto europeu da Garantia para a Infância. Tenho dúvidas que... Ok. Vamos lá ver se eu consigo passar o filme. Muito bem. Vou só aqui... Peço desculpa, mas eu tenho que ativar o som. Eu peço por favor que me indiquem se estão a ouvir. Doutora Sónia, não está a dar som. Ai, não. Tem que parar a partilha e voltar a partilhar e incluir o som na partilha. Onde é que eu paro a partilha? Tem que parar em cima a partilha e depois, quando voltar a partilhar o ecrã, incluir o som. Então pera lá. Falhou essa parte? Ora bem, vamos então agora Quando carrega tentar na novamente. partilha, em cima diz incluir som. Pois está, exatamente. Já está? Então assim já está. E agora tenho que partilhar. Partilhar, incluir o som. Ok, já está? Agora. Penso que agora já vão ouvir. Uma em cada 4 crianças na Europa vive em agregados familiares em risco de pobreza e exclusão social. São mais propensas a abandonar a escola e menos capazes de encontrar um emprego em condições, o que significa que os filhos, por sua vez, são mais propensos a crescer na pobreza. A
Garantia Europeia para a Infância visa quebrar este ciclo, pondo em ação o Pilar Europeu dos Direitos Sociais sobre os cuidados e o apoio às crianças. Lançada em março de 2021, a garantia estabelece o acesso à educação gratuita, refeições escolares saudáveis, cuidados de saúde e habitação apropriada para todas as crianças. Um ano após o lançamento, os países da União Europeia têm de apresentar os planos de ação nacionais à Comissão Europeia, explicando como irão pôr em prática a garantia para a infância. Têm de apresentar um relatório sobre os progressos de 2 em 2 anos. Muito bem. Então, é assim que nasce, e é este o contexto europeu da garantia para a infância. Portanto, ela nasce no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este Pilar Europeu dos Direitos Sociais define 20 princípios e direitos fundamentais para todos os cidadãos da Europa, digamos assim, deste grande país europeu. Doutora Sónia, peço desculpa em interromper. Diga. Não está em vista do apresentador. Temos as notas aqui. Então peço desculpa. Isto hoje não está a correr bem. Eu estou a partilhar? Agora, neste momento, não. Então eu vou partilhar novamente. Sim. Está a ver? Desculpem. Faz mal. Agora está ótimo. Está ótimo? Está. Ok. Eu é que não vejo assim grande coisa, mas ok. Pronto, vamos lá. Está bem assim? Muito bem. Está bem assim. Ok. Peço desculpa. Pronto, a minha literacia digital não me permite fazer melhor. Isto ao vivo e a cores e presencialmente é muito mais fácil. Mas, de facto, estava eu a dizer, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem 20 grandes princípios e, de facto, a garantia para a infância é a ação da Comissão Europeia que tem este objetivo de incidir sobre aquilo que é a concretização do 11º princípio do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem um plano de ação esse com metas muito concretas e relativamente às grandes metas a serem concretizadas no âmbito desta nova agenda, que é a Agenda 2030, há metas que têm que ser cumpridas a nível europeu até 2030, sendo que os países, naturalmente, são desafiados a que cada país, tendo em conta a sua própria situação, tem que contribuir para a concretização das metas europeias a 2030. No que diz respeito à meta de combate à pobreza, há, de facto, aqui um objetivo de redução de pelo menos 15 milhões do número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social e pelo menos 5 milhões destas 15 milhões deverão, de facto, ser crianças. No âmbito daquilo que é as metas nacionais e no que diz respeito ao nosso país, concretamente, foi então entendido assumir uma meta a 2030 de redução de 161 mil crianças da situação de risco de pobreza ou exclusão social até 2030, o que representa 50% daquele que era o nosso valor inicial, sendo que a estatística que serviu aqui de base ao valor inicial de Portugal e de todos os países da Europa é o valor referente a 2019. E, portanto, este é o barómetro, digamos assim, da garantia para a infância, é o indicador do número de crianças em risco de pobreza ou exclusão social, é um indicador natural que é publicado anualmente pelo Eurostat e, de facto, é onde é permitido perceber onde é que nos situamos, quer seja a nível nacional, quer seja no plano comparativo com os restantes países da Europa. Tendo este indicador por referência, permite-nos, de facto, perceber que os 380 mil que foram, no fundo, o nosso ponto de partida com base na realidade de 2019, havendo sempre esta decalagem nas estatísticas, mas de facto, tendo aqui agora o último dado referente a este indicador disponível, aponta aqui para uma redução de 41 mil crianças no indicador de risco de pobreza ou exclusão social e, portanto, vamos continuar a monitorizar este indicador para, no resto do período da implementação da garantia para a infância, de forma a que possamos avaliar. A própria Comissão Europeia tem previsto fazer um relatório em 2026.
Portanto, mas há outros indicadores que são igualmente muito importantes e que a Coordenação Nacional vai fazendo o acompanhamento da evolução desses indicadores, aqui, até no quadro daquilo que é a implementação de várias medidas que a nível central vão sendo implementadas e que têm objetivos muito concretos e como forma também de avaliarmos o sucesso e o impacto que essas medidas vão tendo nas crianças. Quando vemos a taxa de risco de pobreza ou exclusão social segundo o grupo etário, verificamos que, de facto, as crianças em Portugal, à medida que vão crescendo, também aumenta o risco de exposição à pobreza. Naturalmente, este indicador tem muito a ver com os níveis de proteção social, porque, como sabemos, o abono de família tem também esta fórmula, que é ao longo do crescimento, ele é muito de maior valor nas crianças mais novas e, consoante as crianças vão crescendo, o valor do abono vai diminuindo. Exatamente por essa razão, é que uma das medidas, talvez a mais emblemática, que foi implementada no âmbito já da implementação da Garantia para a Infância, que se chama exatamente Garantia para a Infância, chama-se Prestação Social da Garantia para a Infância, onde de facto todas as crianças que estejam numa situação que do ponto de vista do rendimento da sua família é uma situação de pobreza extrema, têm um valor de abono, que o valor de abono é o mesmo, mas tem uma prestação que é complementar ao abono e que põe o nível de proteção social numa prestação mensal de 122 euros e por criança, independentemente da idade da criança. Portanto, quer a criança tenha 5 anos, ou 11 anos, ou 17 anos, o valor, estando aquela família naquela circunstância de rendimentos equiparada a uma situação de pobreza extrema, a criança recebe exatamente o mesmo valor de proteção social. Depois temos também outro indicador que é muito importante, que tem a ver com a taxa de pobreza das famílias por composição do agregado familiar. De facto, estes indicadores são muito importantes no sentido em que nos devem merecer particular atenção, não só naquilo que diz respeito ao desenho das políticas públicas ao nível central, por parte do governo, mas também ao nível local, é absolutamente fundamental, porque de facto ao nível local também há uma enorme responsabilidade do ponto de vista da decisão das políticas locais. E portanto nós sabemos que no nosso país temos uma distância muito grande entre aqueles que são os valores de risco de pobreza das famílias constituídas por 2 adultos e um filho, no limite mínimo, com 11,3% de risco de pobreza, de taxa de pobreza, mas de facto temos no limite oposto a família monoparental de um adulto com filhos nos 29,9%. Portanto, são cerca de 30% das famílias monoparentais que estão expostas a um risco de pobreza e exclusão social. E, portanto, naturalmente isto deve-nos merecer particular atenção sempre que o que está em causa é uma intervenção, seja ao nível local, seja ao nível central, mas termos de facto esta leitura e esta análise centrada nestes aspectos que são aspectos absolutamente importantes do ponto de vista da exposição à pobreza. Só dizer também que a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância foi então instalada a quando da designação do Coordenador Nacional, a própria recomendação europeia assim dizia que tinha que haver a designação de coordenadores nacionais e eles existem nos 27 Estados-membros como forma de, não só para representar Portugal ao nível europeu sobre a implementação da Garantia para a Infância em Portugal, concretamente, mas de facto para, a nível nacional, também estar dotado dos recursos necessários para que possa, de facto, exercer as suas competências de, numa primeira fase, a apresentação do plano, numa segunda fase, a sua implementação e fazer a devida monitorização, acompanhamento e também a implementação do modelo de intervenção que foi definido no próprio Plano de Ação da Garantia para a Infância. Portanto, esta é a estrutura geral da Coordenação Nacional da Garantia para a Infância. Há aqui uma dependência direta do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, depois há uma equipe técnica que suporta diretamente a ação do Coordenador Nacional, mas depois, muito importante, temos uma comissão técnica de acompanhamento na qual estão representadas todas estas áreas governativas que aqui estão expostas através de elementos designados pelos ministros de tutela destas áreas, que de facto são as áreas da Garantia para a Infância ou as áreas que a Garantia para a Infância mais toca no sentido exatamente da oportunidade de podermos ter esta sensibilização ao nível dos desenhos das
das políticas e pontuar sempre a criança, principalmente a criança vulnerável e a criança que está exposta a uma situação de pobreza ao nível destas políticas nas várias áreas intersetoriais. Depois temos também um Conselho Consultivo Intersetorial que está neste momento a ser implementado e que tem aqui o grande objetivo de promover processos de auscultação, de consulta, de forma a também permitirmos que a sociedade civil, os académicos, enfim, toda a comunidade científica e os próprios organismos públicos, que são, no fundo, os operacionalizadores de muitas das medidas da garantia para a infância, possam também ter aqui um papel ativo e contribuir para a garantia para a infância. E depois temos ali os núcleos locais da garantia para a infância, que são verdadeiros braços armados da garantia para a infância ao nível local. E, portanto, estes núcleos locais da garantia para a infância assumem aqui uma importância extraordinária na garantia para a infância, exatamente porque não é possível pensarmos que conseguimos atingir a meta a que nos propusemos até 2030 se não tivermos em conta a absoluta importância que é podermos trabalhar numa lógica de proximidade das pessoas e principalmente das crianças que diariamente estão nas nossas creches, nas nossas escolas e circulam por toda a comunidade e que todos os dias vivem ou sobrevivem muitas vezes numa situação de pobreza ou de exclusão social. E, portanto, isto merece um olhar de atenção muito grande no sentido, primeiro, de podermos ser preventivos. Se não conseguirmos, de facto, ou quando não conseguimos ser preventivos, então sermos o mais precoces possível na capacidade e na oportunidade de intervenção e ainda assim, só numa última fase, se não conseguirmos então termos aqui uma ação mais reparadora. Mas, de facto, o ideal é que estas crianças, mesmo que não tenham culpa de nascer num contexto de pobreza, porque elas são pobres, porque as suas famílias são pobres, e, portanto, a pobreza não é uma condição genética, ainda assim estas crianças têm o direito que toda a comunidade e toda a sociedade as possa, de facto, proteger no sentido de lhes dar esta oportunidade, de lhes facilitar o acesso a uma série de serviços essenciais que, de facto, através das suas famílias, muitas vezes, elas estão muito comprometidas a ter acesso a essas dimensões se não houver esta posição proativa de facilitarmos e criarmos uma diferenciação positiva naquilo que é uma situação de desvantagem para aquelas crianças, que é nascer naquela condição e, de facto, transformarmos isto numa vantagem no sentido dos serviços também de ser permitido abrirem as portas e, de facto, as crianças terem acesso aqui a uma série de oportunidades que, de outra forma, não conseguem ter. E, por fim, também temos aqui as crianças, os jovens e as famílias. Porquê? Porque, em momento nenhum, a garantia quer deixar de ter presente a grande importância que é podermos contar com a participação ativa de quem diariamente também está perante esta situação de pobreza. Vou dar aqui um exemplo muito concreto. Na altura em que produzimos o Plano de Ação Nacional, nós fizemos a aplicação de um questionário a nível nacional às famílias beneficiárias, às famílias beneficiárias da RSI com filhos, no sentido de as auscultarmos sobre aquelas que seriam as suas principais dificuldades no acesso aos vários serviços essenciais mencionados pela Garantia para a Infância. E falamos de acesso à saúde, acesso à educação, e quando falamos de acesso à educação não é acesso à escola, porque a educação em Portugal, como sabemos, é gratuita e obrigatória até, não é? A frequência da escola. Mas, de facto, a educação, num sentido mais lato, naquilo que é a oportunidade de uma criança numa família em pobreza estar integrada e incluída numa escola, de forma a que não sinta na sua vivência diária naquela escola que não tem acesso a uma série de oportunidades que outros alunos dentro daquela escola também têm, pelo facto de terem um enquadramento social muito mais favorecido. Portanto, este é que é o grande desafio, é que de facto estas crianças e possamos todos apostar em políticas que tenham subjacente esta lógica da igualdade de oportunidades. Este plano de ação está construído nesta lógica, portanto ele tem aqui 4 grandes pilares, digamos assim, de abordagem. Cada um destes pilares tem em si medidas, e eu falo de medidas a nível nacional, naturalmente, e desde já
convido todos a que possam ver o plano, ele está no alcance de todos, está público no nosso portal, no portal da Garantia para a Infância, mas tem um primeiro pilar que congrega medidas que dizem respeito à questão do emprego, das qualificações e competências, e muito na lógica daquilo que é a situação dos pais das crianças, porque também sabemos em Portugal que a maioria das famílias em pobreza, principalmente a pobreza extrema, está associada a um baixo nível de qualificações e uma inatividade prolongada. Mas ainda assim, nós hoje em Portugal temos um fenómeno que é uma pobreza que pode não ser uma pobreza associada a uma inatividade, ou seja, temos o desafio de haver famílias que mesmo trabalhando, ainda assim se não é suficiente para as retirar de uma situação de risco de pobreza ou exclusão social. E, portanto, temos que também ter aqui um grau de atenção relativamente a estas situações. O segundo pilar é um pilar que congrega medidas na área da proteção social e da ação social. Eu à frente já vou falar melhor, porque de facto a ação social tem aqui um papel, os municípios têm aqui um papel absolutamente fundamental, uma vez que a ação social foi descentralizada para os municípios e tem tudo a ver com uma ação concreta sobre o combate à pobreza e o apoio a estas famílias e a estas crianças, e depois temos também o nível de proteção social, que tem mais a ver com as prestações, onde se inclui, por exemplo, esta prestação social da garantia para a infância e até mesmo os vários reforços do abono de família que têm vindo a ser implementados. Depois temos, ao nível do pilar 3, o acesso a serviços essenciais, é o pilar que congrega o maior número de medidas que têm que ver diretamente com as áreas essenciais e com os serviços essenciais da garantia para a infância, e, portanto, este pilar congrega as medidas que diretamente têm que ver com as várias áreas, para aumentar o acesso à saúde, na ótica da prevenção, mas também na ótica da promoção da saúde e, em última instância, no acesso a cuidados de saúde mais especializados, como é exemplo a saúde mental. Temos também a questão da educação, o acesso não só por exemplo, a ferramentas digitais, mas também o acesso a português de língua não materna para os mais vulneráveis, e isto passo já para o pilar 4, que tem a ver, é um pilar que a própria recomendação, as próprias orientações da Comissão Europeia, assim, pediram aos países que pudessem, no quadro de um diagnóstico, percepcionar quais é que eram as crianças e jovens que, estando numa particular situação de vulnerabilidade, pudessem requerer um particular olhar em termos dos vários planos de ação, e em Portugal, relativamente a este pilar 4, foi então entendido contemplar as crianças em acolhimento residencial. E porquê? Porque de facto as crianças em acolhimento residencial, estando afastadas das suas famílias, mesmo que temporariamente, são aquelas a quem o Estado deve toda a proteção e, portanto, há que garantir que estas crianças têm, de facto, uma igualdade de oportunidades face às crianças que não estão nesta condição. E depois temos também as crianças migrantes e provenientes de minorias étnicas, designadamente as crianças da comunidade cigana. E porquê? As crianças migrantes, porque é de facto um fenómeno emergente no nosso país, e as crianças provenientes das comunidades ciganas pela extrema pobreza, em que de facto os locais onde há de facto estas comunidades, muitas vezes estas comunidades tendem a estar em condições de exposição à extrema pobreza, que compromete desde o primeiro dia todo o processo de desenvolvimento e o corte intergeracional da pobreza para estas crianças. Portanto, este é o plano de ação, através da implementação das 76 medidas que fazem parte deste plano de ação, aquilo que se pretende é o reforço, por um lado, haver de facto este reforço das políticas intersetoriais de combate à pobreza das crianças, dos jovens e das suas famílias, e isso é uma missão da União Europeia perante todos os países, que de facto apostem claramente em agendas políticas que tenham em conta este combate e esta prevenção da pobreza e da exclusão social das crianças e jovens e das suas famílias, que também tem aqui o objetivo de potenciar o acesso aos serviços essenciais de qualidade. Falamos das respostas de primeira infância, a medida da gratuitidade das creches é também um exemplo de uma medida que já foi tomada no âmbito da aplicação prática desta recomendação europeia, porque a recomendação europeia faz a distinção entre ter acesso gratuito e efetivo e ter acesso efetivo. E ter acesso gratuito e efetivo é às respostas de primeira infância, à educação
e à saúde. Em relação à alimentação e habitação, é o acesso efetivo, não gratuito, obviamente, mas que de facto os Estados devem criar políticas que permitam a que estas pessoas de facto tenham acesso à alimentação, uma alimentação saudável e a uma habitação digna. Mas depois, e não menos importante, também uma forte aposta naquilo que é a oportunidade de termos uma rede social de apoio de âmbito local, responsável pelo diagnóstico e pelas propostas de intervenção no território. Permitam-me partilhar convosco que no início do plano de ação e quando houve aqui a necessidade de fazer um diagnóstico ao nível nacional, eu, tendo trabalhado num projeto piloto da rede social, fui fazer uma pesquisa sobre os instrumentos de planeamento da rede social, numa tentativa de tentar perceber, de facto, de que maneira a pobreza infantil se encontrava retratada nos instrumentos de planeamento estratégico das redes sociais no nosso país. E permitam-me partilhar convosco que não pude ter, de facto, estes instrumentos como suporte, porque não encontrei muitos instrumentos de planeamento, muitos atualizados, encontrei instrumentos de planeamento que não eram atualizados há mais de uma década, encontrei também instrumentos de planeamento que não faziam qualquer tipo de alusão a esta abordagem da criança na perspectiva de que forma é que uma criança em pobreza está comprometida no acesso a estes serviços essenciais. Há aqui, senti também que havia aqui muitas vezes um forte foco nas famílias e bem, naturalmente, mas que depois a criança não é entendida como eixo de análise. E, de facto, a Garantia para a Infância traz aqui uma oportunidade de olharmos para a criança enquanto um sujeito de direitos, nesta perspectiva de que forma é que toda uma sociedade tem que corresponder àquela criança numa perspectiva de investimento no futuro. Porque aquela criança, se nós permitirmos que ela se desenvolva, cresça e amadureça naquela contacto permanente com a situação de pobreza, o que vai acontecer é que aquela criança vai ser pobre no futuro e vai propagar essa pobreza por mais gerações. E, portanto, daí nós termos de facto aqui uma trajetória muito relevante, mesmo ao nível europeu, não só ao nível nacional, mas a nível europeu, do ponto de vista da diminuição da pobreza, no contexto europeu, mas chegámos ali a um momento em que de facto não estamos a conseguir ser mais consequentes naquilo que é a capacidade de continuarmos esta trajetória de diminuição da pobreza infantil. E isto, de facto, deve-se ao facto de nós estarmos a permitir que estas crianças coexistam nesta situação, e quando elas coexistem nesta situação, aquilo que os estudos nos dizem é que se nós permitirmos que isso aconteça, propagamos em média, a pobreza intergeracionalmente propaga-se em média por 5 gerações. E, portanto, é disto que estamos a falar, estamos a alimentar esta propagação da pobreza para o futuro e também sabemos, e os estudos também nos referem, que todo o investimento que é feito na área da prevenção tem muito melhor retorno do que, de facto, todo o investimento que possamos fazer ao nível reparador. E quando falamos de adultos, temos que falar em políticas reparadoras, mas quando falamos de crianças, falamos na oportunidade de fazermos, de facto, uma intervenção preventiva. E é esse o grande desafio que a Garantia para a Infância traz para as redes locais, é este o grande desafio que a Garantia para a Infância traz naquilo que é a oportunidade de podermos fazer este caminho até 2030, de forma a que esta coordenação também vos possa ajudar e suportar neste processo de elaboração de diagnósticos sobre a pobreza infantil, mas que os diagnósticos sociais das redes sociais possam, de facto, vir todos a ter aqui um capítulo, um eixo de análise específico sobre aquilo que é a criança, pontuada nesta dimensão da igualdade de oportunidades naquele local. Quais é que são as barreiras que, de facto, as crianças nos vossos municípios, nos vossos territórios, mais têm quando vivenciam esta infância em pobreza e, obviamente, partindo daquilo que é uma melhor capacidade de leitura dos problemas, a seguir temos que acreditar todos que, de facto, nós vamos conseguir desenhar respostas mais eficazes à medida daquilo que são os problemas que identificamos num diagnóstico. E depois, num último, aqui e não menos importante, temos
a oportunidade, de facto, de termos aqui um atendimento e acompanhamento próximo e integrado das situações das crianças e jovens e suas famílias, dado o facto de, neste momento, também a descentralização permite exatamente isso. Mais uma vez, e estando, de facto, as câmaras municipais a assumir aqui um papel absolutamente fundamental, mas que acreditamos que vai, de facto, fazer e pode fazer, de facto, a diferença na vida das pessoas, é termos também a oportunidade de termos este atendimento e este acompanhamento próximo e integrado das situações das crianças e das famílias com crianças, nesta lógica da garantia para a infância, e que seja o mote para termos, de facto, aqui boas possibilidades de fazer aqui bons processos de diagnóstico, mas, acima de tudo, melhores intervenções. Portanto, também só dizer que esta criação dos núcleos locais teve aqui este objetivo de dar corpo a uma medida que já estava prevista no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que tinha a ver com o desenvolvimento de redes de apoio à infância e juventude de âmbito local, que articulem e tornem eficaz a ação das várias entidades envolvidas na intervenção e assegurem um atendimento e acompanhamento de proximidade. Temos também a Resolução do Conselho de Ministros 3/2023, que é aquela que aprova o plano de ação e aquela que, de facto, cria toda esta estrutura da garantia para a infância, que tem no seu número 9, determina que devem ser, então, constituídos os núcleos locais da garantia para a infância no âmbito dos conselhos locais da ação social da rede social, procedendo à definição e aplicação de um modelo de intervenção local, conforme consta no plano de ação 2022-2030. Temos... de facto, esta resolução do Conselho de Ministros é de janeiro de 2023 e a Coordenação Nacional tem vindo desde esse momento a fazer a implementação a divulgação a nível nacional. Portanto, como é que os núcleos devem ser, então, criados? No âmbito do Conselho Local da Ação Social, como todos sabem, é muito alargada do ponto de vista daquela que é a sua representação, e o núcleo deve ser aqui entendido como um subgrupo do qual deverão fazer parte todos os representantes nucleares que fazem parte destas áreas essenciais da garantia para a infância, e este núcleo local deve, de facto, debruçar-se sobre aquilo que é este trabalho aqui em articulação com a Coordenação Nacional. Só dizer que, de facto, nós temos estado em contacto, nós já temos 76 núcleos criados no país, estamos a intervir com várias câmaras municipais e, de facto, há CLAS, há redes sociais, há CLAS, que já têm criado um grupo da infância e juventude. Por exemplo, há vários CLAS no país que aqui não se trata de fazer nada ao lado, nem por sobreposição, absolutamente nada. Portanto, aquilo que de facto interessa é haver este olhar sobre esta realidade, desta forma, guiado pela aplicação prática desta recomendação europeia, mas que de repente pode perfeitamente ser absorvido no âmbito de um grupo de trabalho que já está criado, para o qual devemos olhar numa perspectiva de perceber se ele corresponde àquilo que é o alinhamento com a recomendação europeia. Se não corresponder, podemos perfeitamente adicionar, convidar esses parceiros a fazerem parte, a juntarem-se a este trabalho e a fazerem parte deste trabalho, e a partir daí desenvolvermos todo este trabalho. É aqui, e penso que devam ter estado presentes nas várias ações de divulgação dos CLDS, mas é de facto aqui que deve estar, ao nível deste núcleo local da garantia para a infância, quem operacionaliza o CLDS, portanto a estrutura, se for a Câmara Municipal, naturalmente a Câmara Municipal sendo responsável pelo próprio CLAS, portanto, é uma questão de selecionar que elementos de facto fazem sentido fazerem parte deste trabalho, mas o alinhamento entre aquilo que é a garantia para a infância enquanto recomendação europeia. Vamos lá ver, a lógica da Comissão Europeia é que os países repliquem os compromissos assumidos nesta recomendação europeia nos seus países. E, portanto, se lerem a recomendação, que é de muito fácil leitura, percebem que, de facto, a ideia aqui subjacente é que o núcleo local da garantia para a infância seja aqui o braço armado local da aplicação da recomendação da garantia para a infância. Portanto, a garantia para a infância é aqui o nosso guia, digamos assim, que determina um pouco aqui as nossas regras do jogo. E a partir daí o trabalho vai sendo desenvolvido neste alinhamento
com a garantia para a infância, e é desta forma que nós conseguimos, de facto, que a nível nacional haja aqui todo um alinhamento. Relativamente aos CLDS, dizer também que era uma própria imposição da Comissão Europeia que todos os projetos de desenvolvimento social na área do combate à pobreza infantil fossem naturalmente, obviamente, alinhados com os pressupostos desta recomendação, que é uma recomendação europeia. E, portanto, a própria Comissão Europeia também, de certa forma, impôs aqui algumas regras da forma como os fundos europeus deviam ser aplicados ao nível nacional. E, portanto, este programa dos CLDS já foi desenhado nesta nova portaria que regulamentou os 5G, tendo presente a replicação dos projetos ao nível local, no sentido dos pressupostos da garantia para a infância. Agora, se o projeto deve incidir por uma problemática que tenha mais a ver com, por exemplo, um bairro, ou que tenha mais a ver, por exemplo, com terem aqui um problema do ponto de vista do abandono escolar precoce, que há muito... um determinado concelho que tem este problema acima daquela que é a média nacional. Ou seja, a definição da intervenção propriamente dita tem que ser feita por quem conhece a realidade, e quem conhece a realidade é quem está no local. E, portanto, o desejável teria sido perfeito se nós conseguíssemos, de facto, que os diagnósticos sociais da garantia para a infância já estivessem elaborados, porque agora seria muito fácil, de facto, projetarmos a intervenção para o CLDS ao nível local. Isso não aconteceu, não é possível, enfim, estamos aqui num momento de transição de quadros comunitários, estamos num momento de uma execução de um PRR, que é um programa, enfim, muito ambicioso, mas igualmente muito difícil de gerir naquilo que é a sua implementação face aos recursos que temos, e, portanto, de repente parece que entramos aqui numa lógica de que temos muitos programas para desenvolver, muitas ações para fazer, temos um radar social que de facto é aqui também um programa que deve ser entendido como uma mais-valia muito grande na oportunidade de fazermos aqui bons diagnósticos, aqui não só, obviamente, centrado na questão da pobreza infantil, mas a pobreza infantil, de facto, as crianças estão dentro das famílias e, portanto, as famílias têm idosos, adultos e crianças, e esta dimensão de agregação de tudo isto deve ser garantida exatamente pela rede social. E é por isso que tudo isto deve estar exatamente na rede social e no Conselho Local da Ação Social, nesta oportunidade de agregarmos toda esta abordagem. Depois, e já quase a terminar, temos aqui a implementação da garantia para a infância, como é que ela deve ser feita ao nível local. Portanto, a metodologia não é estranha para ninguém, portanto, diagnosticar, planear, intervir, acompanhar, monitorizar e avaliar. Isto não é para fazer ao lado e de forma diferente dos timings da rede social, não é. Portanto, a rede social tem a sua dinâmica, está, de facto, alavancada nesta metodologia de intervenção, e o núcleo deve, naturalmente, também fazer o seu trabalho. Obviamente que aquilo que nós pretendemos é, nós temos, por exemplo, alguns municípios que nos dizem, mas o nosso diagnóstico está atualizado, nos próximos 2, só estimamos voltar a fazer diagnóstico daqui a 2 anos. Obviamente aquilo que nós, de facto, temos vindo a trabalhar é na oportunidade de olhar para esse diagnóstico que está atualizado e perceber, de facto, quais é que são as áreas que, na perspectiva da garantia para a infância, merecem melhor desenvolvimento, e essas sim serão as áreas que, ou por anexar ali essa abordagem, ou a abordagem que está em falta, ou fazer um trabalho no sentido, de facto, de começarmos a desenhar aquela que é o diagnóstico na ótica da garantia para a infância. Mas há esta leitura específica sobre este fenómeno da pobreza infantil que importa garantirmos que, de facto, a criança tem, no âmbito deste trabalho, a centralidade que a criança não é que merece, mas que tem direito. E, portanto, é exatamente isto que está em causa. Nós temos aqui a metodologia, portanto, a constituição do núcleo, depois a apresentação do plano de trabalho, a identificação das principais problemáticas integrado no diagnóstico social, a definição das prioridades de intervenção, também integrado no plano de desenvolvimento social e no plano de ação da rede social, depois a identificação do modelo de acompanhamento e intervenção local integrada. Isto tem a ver com o facto de nós defendermos que, ao nível da intervenção sobre as famílias, o modelo que se
defende, obviamente, na garantia para a infância, até pela perspectiva toda que a garantia para a infância tem, é o modelo de intervenção integrado. E, portanto, há locais onde já há formalmente implementado um modelo de intervenção local na forma como todo o serviço de atendimento e ação social está organizada. O desafio que colocamos é que possa esta matéria ser trabalhada no âmbito da rede dos parceiros, de forma a que as crianças e as famílias tenham acesso, de facto, a esta intervenção integrada. Depois a identificação dos indicadores de monitorização locais e depois o reporte da informação à coordenação nacional. Esta é uma matéria que nós estamos também a fazer este caminho de evolução e estamos neste momento com um projeto no âmbito da OCDE que nos está também a suportar um processo de elaboração desta matriz de monitorização e que se perspectiva naturalmente no final do projeto termos então aqui uma matriz. Enquanto isso vamos fazendo aqui todo um caminho de acompanhamento, ao nível do diagnóstico, vamos dando pistas. A própria OCDE trabalha também com grande proximidade com as equipas dos municípios e temos estado de facto a fazer este trabalho de construção. Só dizer, este panorama já não está bem atualizado, pronto, estamos neste momento já com 76, ontem demos as boas-vindas ao Cadaval, estamos com 76 núcleos implementados, mas de facto temos aqui este panorama que agora, no quadro da implementação dos CLDS, vai alterar substancialmente e, portanto, apenas dizer que esta é a garantia para a infância, esta é a proposta de trabalho da garantia para a infância. Garantia para a infância está já no âmbito daquele trabalho inicial que tem que fazer a nível central de reporte à União Europeia, não só apresentou o seu plano de ação, como já elaborou o seu plano, o seu primeiro reporte, que também está disponível para que todos possam ver no site, no portal da Garantia para a Infância, e agora faremos o próximo reporte em 2026, que esperemos nessa altura já ser possível darmos aqui uma nota de impacto e de algum resultado sobre toda a intervenção que ao nível local nos encontramos a disponibilizar, a fazer e a realizar em conjunto com todas as autarquias. Permitam-me dizer, eu agora vou aqui parar a apresentação. Muito bem. Ok? Pronto. Agora, nós tínhamos aqui previsto, eu não sei se disse no início, mas de qualquer das maneiras convido a que possam, caso tenham questões, possam colocar aqui as questões nesta janelinha em cima, que tem PIR, perguntas e respostas, porque a nossa intenção, e os webinars não permitem de facto esta interação à semelhança das reuniões online, mas para nós também era importante termos acesso às vossas questões e termos a oportunidade de responder às vossas questões. E tal como eu disse nas sessões que fui fazendo da apresentação dos CLDS, de facto, nós na semana anterior a estas sessões, nós enviámos para todas as câmaras municipais, dirigidas aos senhores presidentes de Câmara, enviámos uma informação relativamente à forma como devem desencadear a implementação e a criação dos núcleos locais da garantia para a infância nos vossos municípios. Isto porquê? Porque, de facto, a resolução do Conselho de Ministros refere que a criação dos núcleos locais da garantia para a infância são condição prévia ao acesso aos mecanismos de financiamento. Obviamente nós não queremos que ninguém ou nenhum município deixe de ter financiamento por causa da questão do núcleo local da garantia para a infância, porque aquilo que nós queremos de facto é que essa intervenção se dê. E portanto nós que numa primeira fase estávamos aqui num trabalho que nos foi permitido, íamos a todos os locais, ou também fomos a reuniões de comunidades intermunicipais como forma de agregar vários municípios e fazíamos esta apresentação de forma mais personalizada e ao nível dos CLAs, respondendo a todas as questões que os parceiros nos quisessem colocar. De facto, com esta dimensão nacional, nós temos necessidade de criar aqui uma forma diferente de fazermos, de forma a que a própria coordenação nacional também não possa prejudicar nenhum município. Pronto. E, portanto, nós estamos também a trabalhar em articulação com o Instituto de Segurança Social, ao nível da implementação dos CLDS, e de facto nós temos aqui
Quem tem estado, enfim, na frente da batalha deste projeto é a doutora Nélia Feliciano, que eu também queria aproveitar para apresentar a todos e que de seguida vai já também falar convosco, porque de facto a doutora Nélia é a pessoa da Coordenação Nacional que tem estado nesta lógica de respostas e de articulação com todas as câmaras municipais, com todas as redes sociais e com os conselhos locais de ação social, no sentido exatamente da criação dos núcleos locais da garantia para a infância, acima de tudo, de forma a permitirmos que ninguém fique de fora e ninguém deixe naturalmente ter um CLDS por causa da questão do núcleo. Isso que fique muito claro, isso para nós é um pressuposto muito importante e, portanto, da parte da coordenação, tudo será feito para que seja possível, de facto, que isso não prejudique aquilo que é o projeto. O ideal era que os núcleos já tivessem criados, o ideal era que, de facto, os projetos dos CLDS já correspondessem ao diagnóstico feito na lógica da garantia, mas, de facto, sabemos que isto são vários timings, várias estruturas e que nem sempre é fácil alinhar a dimensão de todo este calendário e, portanto, dizer que da parte da Coordenação Nacional estamos e estaremos sempre à vossa melhor disposição para esclarecimento de todas as questões. Eu vou já passar a palavra à doutora Nélia. Ela tem estado, de facto, aqui a fazer este trabalho junto de vários municípios, portanto, também tem insistido aqui em algumas questões que acabam por ser questões recorrentes e que se calhar é importante esclarecer. Portanto, eu nesta fase vou-me retirar e depois já volto. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sónia. Só pedir então, a questão de som. Bom dia a todos e a todas. Na sequência da contextualização da doutora Sónia relativamente ao que é a garantia para a infância, o contexto do plano de ação da garantia, a sua implementação, também a importância da sua implementação a nível local, importa aqui referir naquilo que é a operacionalização dos núcleos nesta fase, quais os procedimentos a adotar para que possamos realmente cumprir aqui no timing e não prejudicar, conforme a doutora Sónia mencionou, nenhum dos núcleos, porque o nosso grande mais-valia a nível nacional e interesse também é que realmente todos os núcleos possam operar no local aquilo que é a perspectiva e o que está preconizado na garantia para a infância. Então, de uma forma bastante sintética, dizer-vos que, apesar de muitos dos municípios já terem manifestado interesse em constituir o núcleo, nós temos enviado toda a informação via e-mail. O primeiro passo de todos é manifestarem esta manifestação de interesse para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de o fazer. Nós respondemos por e-mail enviando todos os documentos que são necessários. E que documentos são esses? Estamos a falar do guia de implementação dos núcleos, que explica a sua operacionalização e todos os procedimentos inerentes à sua constituição. Estamos a falar da minuta de protocolo, que após a criação dos núcleos em sede plenária de classe, deve ser preenchida com a inclusão do logotipo do vosso classe, e enviado para a garantia para a infância através de e-mail e sempre acompanhado com a ata minuta, em qual consta a composição do núcleo local da garantia para a infância. Esta composição do núcleo local da garantia para a infância pressupõe a composição das entidades. Não é importante nesta fase estar definidos os interlocutores, porque poderá haver uma fase seguinte em que tenham essa informação veiculada para o contexto certo, ou seja, para o território. O que deve efetivamente constar em ata é a composição com as entidades que integram este núcleo. E que entidades são estas? As entidades devem responder àquilo que são as dimensões da garantia para a infância, conforme mencionado pela doutora Sónia. Estamos a falar da saúde, da educação, da habitação e também, entre outras, mas também temos aqui em conta as entidades que fazem a entidade executora do CLDS, que se não for a mesma que a entidade impromotora, também deve integrar este núcleo. É claro que, quando nós falamos neste conjunto de entidades, não quer dizer destas áreas de dimensões, não quer dizer que no território em questão faça sentido integrar uma outra entidade que nós não estamos a identificar, mas que faça as características do território, é importante que inclua nesta sua composição. Por isso, nada a opor da parte da garantia para a infância, poderão efetivamente integrar as entidades que considerarem pertinente, não havendo limite para isso e não tendo que respeitar o número par ou ímpar desta composição.
Contudo, é claro que naquilo que é a operacionalização da garantia para a infância, é sempre importante termos um grupo mais operacional, que não seja muito extenso, e isso também não impede que em momentos que se justifique, se convide outros intervenientes a participar no processo de diagnóstico ou da elaboração do modelo de intervenção social integrado ou noutra fase, e que não tenham que integrar obrigatoriamente o núcleo. Importa dizer que, após esta constituição em sede de CLAS, se o CLAS tiver condições de criar este núcleo, deve então elaborar a ata, enviar para nós, mas se não o tiver, se não tiver essa condição para criar neste contexto, nesta fase, deverá inscrever em atas que terá condições de criar o núcleo até à data X, ou seja, indicar o horizonte temporal da sua constituição. E remeter essa ata depois também para nós e também para aquilo que é a candidatura ao CLDS. E assim estamos garantidos que estamos em condições de continuar a trabalhar neste sentido e que há um compromisso da vossa parte nesta constituição do núcleo e que nós a trabalharemos em conjunto também com a unidade de programas. Importa agora relembrar que este webinar vai ficar disponível para vós, quer através do portal da Garantia para a Infância, quer através do nosso canal do YouTube, que poderão utilizá-lo como ferramenta de trabalho para divulgá-lo no vosso CLAS, ou em grupos de núcleo executivo, se assim o entenderem. Contudo, nós nesta fase não temos a capacidade de responder a todos em simultâneo, no sentido de estar disponível para ir localmente ou presencialmente ou virtualmente em todos os CLAS, mas teremos todo o gosto, numa fase seguinte, em participar convosco naquilo que é a implementação da Garantia para a Infância, quer através da divulgação da garantia, se for essa a necessidade, ou de uma área mais em concreto, mas também através daquilo que vai ser o nosso acompanhamento. No fim de termos estes procedimentos cumpridos, e vou relembrar, constituição do núcleo, a ata com esta composição, a minuta preenchida do protocolo e enviado para nós. A minuta terá que ser assinada digitalmente pelo Presidente do CLAS, e é ele o Presidente da Câmara ou o vereador que ele delegar, e depois nós devolveremos também com a assinatura da Sra. Coordenadora Nacional para que possam ter disponível no vosso serviço este protocolo que deve também ser divulgada junto de todos os parceiros do CLAS. Penso que, de uma forma bastante sintética, são estes os procedimentos. Caso surjam algumas dúvidas, nós poderemos sempre esclarecer através do contacto telefónico que vai ficar disponível também agora através do webinar, também no e-mail geral que nós também já divulgámos através dos ofícios, conforme a doutora Sónia mencionou, e estaremos completamente disponíveis para esclarecer e facilitar todo o processo. Muito obrigada. Muito bem. Então, eu já estava aqui a ver as perguntas e, portanto, vamos aqui. Eu vou ver, eu não sei muito bem se a ordem. Não, por acaso acho que não é. Deixem-me só organizar-me aqui nas questões. Portanto. Ok, então vou começar se calhar de baixo para cima, exatamente na lógica que me parece que as de baixo são as primeiras. Pronto, portanto, relativamente à questão da disponibilização do webinar, não obstante já ter sido respondida a quem colocou a questão, mas de facto este webinar vai ficar disponível para todos para poderem ver em algum momento, a todo momento, portanto, sempre que precisarem e que pretenderem na página do YouTube da Garantia para a Infância, portanto, bastará verificarem na página do YouTube da Garantia para a Infância, aliás, onde nós vamos colocando todos os vídeos dos vários webinars e das várias iniciativas que vamos desenvolvendo a este nível, portanto, aproveito desde já, para além de verem também de poderem também consultar sobre todas as outras iniciativas que nós temos estado, de facto, a desenvolver, sendo que tem sempre esta particularidade de manter sempre muito atuais e muito presentes
toda a informação a todos os núcleos locais da Garantia para a Infância. Portanto, o nosso objetivo também é que a coordenação tenha esta vertente de prestar toda a informação que possa suportar ao máximo toda a intervenção de quem está no local. Portanto, em relação à questão que foi colocada pelo município de Castro Daire, como obtemos a metodologia do modelo de intervenção integrada? Ora, esta é uma grande questão que nos tem chegado com alguma frequência. A primeira questão que gostávamos de dizer que eu acho que é importante, e é por isso que é muito importante, a doutora Nélia disse e eu reforço, é muito importante quando se cria um núcleo que se perceba, de facto, o que é o modelo de intervenção da Garantia para a Infância. E isso está muito bem detalhado até no próprio protocolo. Quando se assina o protocolo, de facto, o que está ali subjacente são compromissos nossos, não é? Da Coordenação Nacional para com o Conselho Local da Ação Social e vice-versa, mas de facto tem a ver exatamente com este nível de compromisso e onde está esta dimensão do modelo de intervenção integrada. E nós, quando dizemos na Garantia para a Infância que, de facto, defendemos o modelo de intervenção integrada, não estamos a dizer que é um modelo. Porque o modelo de intervenção integrada tem, à partida, logo a questão de que ele deve ser desenvolvido e construído no contexto ao qual ele vai ser aplicado. Ou seja, o modelo integrado, uma metodologia de modelo integrado num grande centro urbano não é de todo igual àquilo que é a oportunidade de um modelo de intervenção integrada numa zona mais rural ou numa zona mais do interior ou mais do sul ou mais do Alentejo, porque o próprio desenho do modelo deve ser feito pela própria parceria. E, portanto, reparem, a oportunidade do desenvolvimento deste modelo de intervenção integrada parte logo daquilo que é a oportunidade da própria construção ser trabalhada com os parceiros que fazem parte do núcleo local da Garantia para a Infância, que de repente é deixar uma perspectiva de articulação e passar a ter uma perspectiva de integração. E este salto da articulação para a integração nem sempre é fácil de dar, é verdade, mas nós, enquanto Coordenação Nacional, aquilo que de facto podemos e devemos e fazemos é suportar este processo, também dando nota até e tentando disponibilizar o acesso a vários contactos até entre municípios, sobre municípios que até já têm esta metodologia do modelo integrado implementada nos seus conselhos e que de facto foi absorvida no âmbito desta metodologia da Garantia para a Infância, e nós promovemos esse contacto e isso está a acontecer e tem acontecido e portanto aquilo que podemos fazer de facto é ajudar, suportar e apoiar este processo de implementação do modelo. Agora, não podemos, de facto, construir um modelo, porque um modelo que é implementado e que faz sentido num local pode não fazer noutro. Portanto, a constituição do núcleo deve constar no plano de ação do CLDS. Por acaso, aqui está uma belíssima pergunta à qual eu não consigo responder. Eu diria que obrigatoriamente não. Mas teria naturalmente esta questão, se calhar até faz sentido ser colocada à unidade de programas do Instituto de Segurança Social. Isto porquê? Porque nós estamos em articulação com a unidade de programas, ou seja, no fundo o que vai acontecer é que quando enviarem o plano de ação, eu acho que em algum local deve ser feita essa referência como forma de evitar que depois nos seja questionado, independentemente de nós também irmos fazendo pontos de situação daquilo que são as evidências da constituição dos núcleos locais e estamos a trabalhar de forma articulada. Portanto, eu diria que se houver de facto um campo que faça sentido, aliás, eu até diria o seguinte, se nós estamos a falar do plano de ação que versa sobre o eixo 2, ele tem mesmo que estar em alinhamento com a Garantia para a Infância e o núcleo local da Garantia para a Infância é, de facto, a operacionalização da Garantia para a Infância ao nível local nesta lógica multidimensional. Portanto, eu penso que fará todo sentido vir referida à constituição do núcleo e até dizer quem é que são os parceiros que fazem parte do núcleo. Eu acho que isso, de facto, também só enriquece o plano de ação. Operacionalização e perfil da figura de gestor de infância. Esta é uma questão que nas várias sessões de esclarecimento
eu fui sempre esclarecendo, porque de facto é uma questão que nos tem chegado, e aquilo que nós gostávamos de dizer relativamente a esta figura é que esta figura deve ser entendida como alguém, a figura do gestor da infância é alguém que tem uma intervenção, e dentro do eixo 2, nós temos ali um lote de 6 tipologias de ações, todas elas perfeitamente alinhadas, é um leque, digamos assim, de ações, todas elas alinhadas com a garantia para a infância. A figura do gestor da infância é aquele que concentra um objetivo muito concreto da oportunidade de uma intervenção ser desenvolvida no território sobre um determinado subgrupo de crianças e jovens. Vamos imaginar que há uma situação que está muito circunscrita sobre uma problemática que está associada a umas crianças que vivem num determinado bairro. E então é a oportunidade do desenvolvimento de ações que tenham um objetivo muito concreto sobre aquela realidade em concreto e sobre aquelas pessoas em concreto. Ou seja, é esta oportunidade de um tipo de intervenção que não é tanto nesta lógica aberta a toda uma comunidade, mas é mais incisiva sobre um subgrupo de crianças ou sobre uma determinada problemática que, em função ou da sua gravidade ou da sua prevalência, possa fazer sentido este tipo de mobilizar ações desta natureza. Portanto, é sobre isto que nós aqui estamos, de facto, a falar. Esta figura do gestor de infância, vamos nos tentar desligar daquilo que é esta nomenclatura, mas, de facto, é alguém que desenvolve no âmbito do CLDS ações que têm mais este foco muito circunscrito. Vamos imaginar que também podemos ter um problema de obesidade infantil. A obesidade infantil é um problema que muitas vezes está associado aos fenómenos de pobreza, porque tem a ver com uma alimentação que muitas vezes são alimentações muito incorretas e que muitas vezes não está associada a uma questão de ter muito ou pouco. Está associada ao facto de alimentar-se bem ou não se alimentar bem. Este tipo de intervenções são intervenções que, de facto, têm que ser tidas desta forma mais incisiva. E, portanto, esta figura do gestor de infância é, de facto, aquela pessoa que desenvolve este tipo de ação, que deve fazer parte deste núcleo local, porque, vamos lá ver, nós estamos a falar de um projeto que se desenvolve no local e esta figura está dentro do projeto do CLDS e ele não só está ligado a estas ações da concretização desta linha A, mas também está naturalmente ligado àquilo que é o CLDS como um todo e ao desenvolvimento das várias ações do CLDS. Obviamente que o desejável era que nós tivéssemos no país uma circunstância que nos permitisse, pelo menos, ter um técnico que só trabalhasse a dimensão da pobreza infantil. Isso seria o ideal. E nós conseguiríamos, de facto, ter aqui um projeto com alcance. Agora, isso não é possível, dadas as limitações orçamentais, naturalmente, e, portanto, há locais onde a pessoa que trabalha a área da infância tem que coordenar isso com o trabalhar outros eixos. E, portanto, a organização da forma como tudo isto se faz deve ser feita naturalmente por quem está neste momento a fazer os desenhos dos projetos. Acima de tudo, o impacto e o sucesso dos projetos dependem muito da nossa capacidade diagnóstica, da nossa capacidade de planearmos ações em função dos problemas que estão identificados nos territórios, porque senão são quase golpes de sorte. Se nós não tivermos aqui esta prática diagnóstica de conhecermos de facto quais é que são, valemos-nos de percepções. E isso é um erro muito grande. Porque quem trabalha na área da saúde tem uma percepção, quem trabalha na área da educação tem uma percepção, quem trabalha na área da ação social tem uma percepção. E quem trabalha na área da ação social, porque só trabalha com população em pobreza, tende sempre a ter uma tendência de exacerbar os fenómenos, quando às vezes, quando olhados na perspectiva da população, até podem não ser assim tão gravosos. E, portanto, importa, de facto, termos aqui esta lógica de diagnóstico para suportar todo este trabalho. Neste momento, quem não tem, de facto, esta ferramenta, é mais difícil de planear esta intervenção. Ainda assim, os timings obrigam-nos a isso, portanto, esperemos que isso no futuro e no desenvolvimento da garantia para a infância também possa vir a ficar para um nível ultrapassado e reparado.
Portanto, município de Valença, seria possível abordar os procedimentos para a criação dos núcleos locais? Eu penso que a doutora Nélia já respondeu a essa questão. Aliás, esta questão foi colocada na altura em que a doutora Nélia estava exatamente a responder a isto, para não estarmos a repetir o conteúdo daquilo que dissemos no webinar. Eu pedia ao município de Valença para nos fazer chegar então a sua manifestação de interesse, para nós também podermos enviar toda a documentação. Eu penso que a doutora Nélia não deu aqui informação do seu número de telemóvel, mas se calhar já está? Ok, estão-me aqui a dizer que já está. Pronto, de facto, ou então usem também o e-mail que foi enviado, geral@garantiainfancia.gov.pt, para nos fazer chegar a manifestação de interesse, porque a partir daí nós enviamos toda a informação de facto, de contexto e de como tudo isto acontece. Sintam-se à vontade também para, sem obviamente, às tantas, é só uma linha, portanto, mas também poder fazer o pedido de esclarecimento pelo telefone. Estamos disponíveis também para o poder fazer por via telefónica. O município de Alijó já enviou e-mail de manifestação de interesse para a criação do núcleo. Já tem reunião. Muito bem, sim. Ok, será enviado o protocolo para a coordenação nacional. Muito bem, sim senhor. Então, município de Ponte Sores já vai aprovar no dia 3 de julho. Muito bem. Pronto, de facto, aquilo que para nós é muito importante, eu gostava muito de dizer isto aqui, criar o núcleo local da garantia para a infância não é assinar um papel. E eu gostava que todos tivessem isto muito presente. Se nós não tivermos aqui, de facto, sabemos que as pessoas no local, muitas vezes, principalmente nos locais mais pequenos, são poucas pessoas para muito trabalho, são poucas pessoas para muitas tarefas, muitos grupos, mas de facto aquilo que nós pretendemos na garantia para a infância não é estar também a ser mais um trabalho, mas ainda assim termos esta perspectiva integrativa na dimensão daquilo que é as crianças. Eu tenho estado a circular muito por este país e tenho falado com muitos parceiros de muitas redes sociais e não há nenhum professor, por exemplo, que não me diga que no seu dia-a-dia, dentro de uma sala de aula, não consegue identificar o que é uma criança em pobreza. Não há nenhum professor que me diga isto. Porque conseguem identificar as crianças que estão em pobreza. Mas, de facto, estar em pobreza não é estar em perigo. E de repente dizem, mas a criança é pobre, a criança não está em perigo, a mãe dentro daquilo que pode e consegue, a mãe, o pai, a família, de facto há aqui um esforço. Pois, mas é exatamente nessa altura que nós temos uma criança à nossa frente, que diariamente, por uma incapacidade da família que não tem, e mais uma vez friso, nada a ver com a situação de perigo, mas há uma questão que eu gostava que todos estivessem presentes. É que se não se fizer nada, ela não é de perigo quando a criança tem 3 anos ou 4 anos ou 5 anos, mas vai muito provavelmente ser quando ela tiver 12, 13 ou 14. E aquilo que nós percepcionamos hoje em dia no sistema de promoção e proteção é que, de facto, nós temos os jovens a chegar ao sistema cada vez mais tarde, numa situação de coexistência de multiproblemáticas que vão se agravando ao longo do tempo, sem que consigamos, na primeira linha, e desta forma, agarrar esta dimensão. E estamos exatamente neste momento com a Comissão Nacional a fazer um trabalho de cruzamento de dados para perceber qual é que é o peso da pobreza na intervenção das comissões de promoção e proteção. Porque tudo aquilo que não é desejável é que alguma criança no nosso país tenha um processo de promoção e proteção por ser pobre. Porque a situação da reparação da sua situação de pobreza devia ser garantida sem que para isso tivesse que existir um processo de promoção e proteção, porque muitas vezes estamos a falar de pais e outras vezes não estamos, e quando estamos a falar de pais que de facto colocam as suas crianças em perigo, então aí temos que ter um processo de promoção e proteção. E então aí tem que prevalecer a intervenção no âmbito da promoção e proteção. E então aí a atuação da primeira linha tem de ser feita no âmbito daquilo que fica definido no Acordo de Promoção e Proteção. Agora, quando nós temos crianças de 3 anos a chegar de manhã ao pré-escolar ou a uma creche sem ter comido nada em casa, podemos não estar perante uma situação de sinalização a uma CPCJ, mas estamos seguramente perante uma situação de necessidade de intervenção imediata. E a necessidade de intervenção imediata não é dar comida àquela criança naquele momento.
É dar a comida àquela criança naquele momento, mas a seguir agarrar esta família. E agarrar como? Não é a educadora de infância que tem a criança que deve agarrar, mas a educadora de infância que tem as crianças lá tem que saber muito concretamente o que é que perante estas situações, como é que deve agir, a quem deve ligar e quem é que intervém. E este é que é o modelo que tem que ser desenhado no contexto e no quadro daquilo que são os parceiros locais. Que todos saibam o que é que têm que fazer sempre que está em causa uma criança que, não tendo uma condição de perigo, está numa condição de privação, de pobreza ou de exclusão social. Porque uma criança pode até, do ponto de vista económico, não ser pobre, mas pode, por uma determinada condição, estar numa situação de exclusão social. E portanto, essa é de facto a criança da garantia para a infância. Toda a criança que está comprometida no acesso a uma efetiva igualdade de oportunidades. Bem, não sei se tenho aqui mais questões, eu agora estou aqui um bocadinho perdida. Tenho muitas? Gostava de as conseguir ver. Sim, Nelly, se estiveres a ver é que eu não... Sim. Então, Sim, vá. e para reforçar aqui o apoio à doutora Sónia, que temos muitas questões e para tentarmos ser bastante sintéticas e não respeitando se calhar algumas das questões que foram primeiramente colocadas, mas tentando responder questões que são comuns a todos, dizer-vos que quando nos pergunta se a Segurança Social é parceiro obrigatório na composição do núcleo, sim, é parceiro obrigatório, porque é um elemento muito importante, assim como todos os parceiros, é evidente, mas naquilo que é depois a passagem da prestação da garantia, das crianças com prestação da garantia para o município. Vai ser aqui um interlocutor privilegiado nessa matéria e por isso é um elemento que, ao somar o trabalho que já desenvolveu também no contexto da intervenção social e cumulativamente com este papel, é fundamental neste processo de integração no núcleo local de garantia para a infância. Dizer-vos que esta informação, e eu penso que a doutora Sónia também já referiu isso, e eu também, mas vai ficar disponível no canal do YouTube da Garantia para a Infância e posteriormente também no portal da Garantia para a Infância, e vocês podem utilizá-lo como ferramenta de trabalho, o que não invalida que nós numa fase posterior não possamos estar convosco em contexto a definir e consoante cada território. Perguntavam aqui, ou iam-nos informando vários municípios que já constituíram um núcleo local da garantia em sede plenária e que nos vão enviar o protocolo. Pedimos, por favor, que a acompanhar o protocolo venha a ata minuta com a sua composição. Só após esta análise é que nós realmente procedemos à assinatura do protocolo, está bem? Por isso é importante que esteja aqui também esta ata minuta. Há um parceiro, ou neste caso o município, que coloca a questão se é possível integrar depois da constituição do núcleo em sede plenária mais parceiros. Efetivamente sempre que se justifique e considerarem que são elementos ou parceiros de necessária intervenção, vocês podem integrar numa próxima reunião plenária outros parceiros. E por isso depois atualizam essa ata minuta com a composição do núcleo. Não sei se a doutora Sónia já está apta a responder mais questões, se quer que eu dê continuidade. Eu estava... Muito bem. Eu estava aqui a ver, nós temos aqui uma questão de Salvaterra de Magos, sim, de facto a figura do gestor da infância é uma figura prevista nos CLDS, não é? Portanto, ele parte a partir do CLDS, certíssimo. Portanto, o CLDS tem, a portaria do CLDS é que, de facto, tem esta figura do gestor da infância previsto, que é o gestor da infância no âmbito do desenvolvimento do CLDS. Eu peço desculpa, mas eu devo estar aqui com um problema de acesso à informação, mas é que eu não vejo assim... A Portel coloca... Portel. Após o esclarecimento sobre o estudo, podemos entender que no LGPI podem existir vários gestores de infância para trabalhar as problemáticas por áreas. Não. Não, de todo. Vamos lá ver. Nós temos um núcleo local da garantia para a infância. O núcleo local da garantia para a infância deve ser entendido exatamente nesta lógica integrativa. Ou seja,
temos ali vários interlocutores, vários atores, não é, que representam várias áreas, exatamente com o objetivo de que possamos, com este formato integrador, termos esta abordagem integrada sobre o fenómeno da pobreza do ponto de vista do planeamento estratégico, da realização do diagnóstico, daquilo que é a elaboração das propostas para o Plano de Desenvolvimento Social, daquilo que é, de facto, até do ponto de vista das propostas, daquilo que possam vir a ser até políticas locais, que de forma complementar à política nacional, mas tendo em conta aquilo que são as especificidades dos problemas dos vários territórios, que possam haver propostas de políticas a desenvolver que permitam resolver problemas que são identificados no âmbito do diagnóstico. E aqui estamos a falar a um nível de planeamento estratégico. Ora, o CLDS é um projeto que deve ser entendido na lógica de... É um projeto de abordagem comunitária para resolver, para intervir sobre determinados fenómenos. Ora, como sabem, os municípios que foram elegíveis para o eixo 2 são aqueles que têm os maiores níveis de prevalência do número de crianças em situação de pobreza. E isso é o que se tem por concreto. Porque tendo o CLDS, este formato de convite, foram convidados a desenvolver o eixo 2 os municípios da zona das áreas de convergência que têm os maiores níveis de concentração de pobreza infantil nos seus territórios. Portanto, quando nós dizemos, nós não queremos uma multiplicação de gestores, não é nada disso, não é? Ou seja, o CLDS deve ser desenhado em função daquilo que é as problemáticas. Eu não posso dizer como é que vai ser o projeto, não é? Porque o projeto tem que ser apresentado por quem está no território. Até pode ser um projeto que esteja... que incida sobre a área da saúde. Até pode ser um projeto que esteja a incidir sobre a área das atividades extracurriculares. Pode ser um projeto... Quer dizer, a natureza o CLDS é suficientemente abrangente para permitir, e não é por acaso, é exatamente para dar a oportunidade a quem está no local de desenhar projetos à medida dos problemas que tem e das emergências de intervenção. Portanto, aqui a questão do gestor, esta figura do gestor, é por isso que eu digo, o gestor da infância é a linha A das 6 alíneas que estão no eixo 2 da pobreza infantil. O que é que eu quero dizer com isto? Às tantas, nós não podemos entender este gestor da infância como uma peça. Nós também temos os gestores 65+, no CLDS, não é? E este gestor 65+, e o gestor da infância, às vezes, podem vir a ser a mesma pessoa. Quando nós temos CLDS que só tem um coordenador e um técnico, por exemplo, e que, de repente, o gestor da infância também terá que ser o gestor do 65+, porque não há mais financiamento para mais técnicos. Ou então terá que ser a Câmara, de facto, também a alavancar do ponto de vista orçamental para poder fazer e desenvolver os projetos de outra forma. Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu gostava de dizer é que este gestor de infância é o técnico que faz parte do CLDS e que vai desenvolver as ações do eixo 2 e que vai também, nas suas ações a desenvolver, absorver esta figura que vai desenvolver ações que são dirigidas ou a um público específico ou a uma problemática específica. E quem são estes públicos específicos e estas problemáticas específicas? São aqueles que eu mencionei nas apresentações que fui fazendo. Não sei se todos aqueles que estão aqui estiveram presentes nessas apresentações, eu até imagino que possam não ter estado. Aquilo que eu pedia era, como nós, nessa altura, eu fiz uma apresentação onde de facto estão todos os públicos, os subgrupos de especial vulnerabilidade que estão mencionados na recomendação da garantia e as problemáticas específicas, se caso pretendam e precisem dessa informação, peço por favor que nos façam chegar esse pedido, que nós no imediato vos enviamos toda a informação sobre esta questão de quem é que são estes subgrupos específicos e quais é que são estas problemáticas. Agora, devem sempre entender isto como, isto é o que está mencionado na recomendação, porque a própria recomendação da garantia para a infância tem sempre subjacente esta lógica, que é, o que é que nós queremos? Queremos, acima de tudo, que todas as crianças cresçam e se desenvolvam numa igualdade de oportunidades. Isto é a nossa missão. Depois, a partir daí, vamos desconstruindo. Então, mas o que é isto, a igualdade de oportunidades? Então, a igualdade de oportunidades temos que entender uma panóplia de serviços que são considerados serviços essenciais e toda e qualquer criança tem que ter o direito a ter acesso a estes serviços. E, portanto, entramos dentro desta linha
da garantia para a infância, que é ter acesso a uma habitação, uma alimentação saudável, à saúde, à educação, porque acreditamos todos e sabemos que se as crianças tiverem de facto acesso a serviços de qualidade nestas áreas, vão crescer numa igualdade de oportunidades e vão de facto, vamos contribuir em muito para cortar este ciclo intergeracional da pobreza. E vamos desmontando as coisas desta forma. Mas depois a própria recomendação, após estes serviços, ainda nos diz mais, que é, mas atenção, há crianças que pela sua condição estão especialmente vulneráveis e tendem a ser aquelas que nos vários países da Europa ficam mais distantes e mais comprometidas no acesso a estes serviços essenciais. Quem é que são? Estamos a falar das crianças migrantes, estamos a falar das crianças com deficiência, estamos a falar de crianças com problemas de saúde mental, estamos a falar de crianças, filhos de pais com patologias crónicas ou com patologias de saúde mental. Todos estes grupos de população, especialmente vulneráveis, também estão mencionados na recomendação, assim como também estão mencionadas devido problemáticas específicas às quais também devemos ter particular atenção nos vários territórios, como forma de facto intervirmos sobre estas problemáticas e minimizarmos a sua existência nos vários territórios. E essas problemáticas também estão mencionadas exatamente nesse PowerPoint que eu apresentei quando da apresentação dos CLDS, e que o gestor deve, de facto, ter aqui esta intervenção mais incisiva sobre estes ou subgrupos, ou problemáticas, ou subgrupos associados a problemáticas. Vamos imaginar trabalhar a dimensão da alimentação saudável num determinado subgrupo de crianças com uma determinada deficiência. E aqui estamos a trabalhar um grupo específico, uma problemática específica, no âmbito de uma intervenção de um gestor da infância. É disto que estamos a falar. Agora, a seleção, a escolha de que grupos podemos estar a falar, que grupos faz sentido, tem a ver ou com a prevalência ou com a gravidade da situação dessas pessoas num determinado território, não é? E isso é algo que só cada território é que consegue delimitar e desenhar um projeto que de facto faz sentido perante a coexistência das problemáticas do seu território. Eu penso que respondi à questão. Se não, depois também podemos. Ora, muito bem. Não sei, tenho aqui uma pergunta de Moura. Moura vai. Então, eu ainda não percebi onde é que estão os novos. Eu tenho aqui eu não sei se me aparece pela mesma ordem, eu tenho aqui uma questão. Gostaria de reforçar a importância da integração das entidades que trabalham a área da deficiência na constituição destes núcleos, uma vez que os fenómenos de pobreza e exclusão... Muito bem, óbvio. Vamos lá ver. A doutora Nélia mencionou aqui aquelas que são as áreas estruturantes, digamos assim. Mas, obviamente, cada classe tem a liberdade de, no contexto daquilo que é a análise da recomendação e dos subgrupos, de afetar todos os parceiros que façam sentido afetar. Obviamente que a questão da deficiência é uma questão muito importante quando falamos de pobreza e quando falamos de acesso a serviços essenciais. E às vezes podemos não estar a falar de pobreza económica, mas ainda assim as crianças com deficiência enfrentam barreiras muito significativas no acesso aos serviços essenciais, de facto. E, portanto, obviamente, faz todo sentido que localmente quem intervém sobre esta dimensão faça parte deste trabalho do Núcleo Local da Garantia para a Infância, com certeza que sim. A apresentação em Évora referiu que o gestor da infância devia ser nomeado pelas câmaras municipais e não pelos CLDS. Não, vamos lá ver, vamos lá esclarecer aqui uma questão. Aquilo que eu disse foi, o CLDS pode ser desenvolvido pela própria Câmara desta geração 5G. Pode ser desenvolvido pela Câmara ou a Câmara, enquanto coordenador, pode determinar que o CLDS é desenvolvido por uma IPSS. Certo? Eu penso que é disto que estamos a falar. Obviamente, quando o CLDS é mobilizado e desenvolvido diretamente pela Câmara, não é? A Câmara em si já está representada no Núcleo Local da Garantia para a Infância por vários autores, não é? Logo a começar por quem está, o interlocutor é a pessoa que está afeta à rede social, na Câmara Municipal, e portanto essa gestão é feita pela Câmara. Quem é que afeta de facto ao núcleo local? Essa gestão é feita pela Câmara quando o CLDS está dentro da Câmara, não é? Agora, quando nós estamos a falar
de um CLDS que vai ser desenvolvido por uma IPSS, essa IPSS deve entrar para dentro do núcleo, que pode já lá estar, mas pode não estar. Vamos imaginar que nós temos uma IPSS que está representada já no núcleo local porque representa as respostas de primeira infância. E isto é uma das áreas fundamentais, as respostas de primeira infância. E, portanto, se nós temos uma IPSS que tem a valência das respostas de primeira infância e está lá nessa qualidade, mas ainda assim agora vai desenvolver o CLDS, deve afetar, de facto, um elemento que vai, na sua IPSS, trabalhar diretamente no desenvolvimento do CLDS. Porque não faz sentido nenhum. Um CLDS, que é um programa comunitário, que tem um financiamento europeu para concretizar os pressupostos da garantia para a infância ao nível local. E é este o pressuposto. Digo-vos que houve uma imposição da Comissão Europeia para que os países, nos seus quadros comunitários, afetassem uma determinada percentagem do valor global do Fundo Social Europeu a projetos que diretamente tivessem que ver com a aplicação prática da garantia para a infância. E o CLDS é um deles. E, portanto, se há esta imposição europeia, não faz absolutamente sentido nenhum que quem esteja a trabalhar o CLDS não faça parte do trabalho do núcleo local da garantia para a infância. Esta é que é a questão. Agora, naturalmente, isto tem a ver com aquilo que depois é a gestão de quem está no local, e uma Câmara Municipal que tem lá o CLDS, mas também tem lá a coordenação da rede e também tem lá o SAS, quer dizer, pode não querer, não é, naquele que é a sua rentabilização de recursos, que vão 3 pessoas diferentes a uma reunião, mas também pode acontecer ter que ir, porque se calhar internamente estas 3 áreas estão separadas, tem a ver com a forma como cada município, não é, faz a sua gestão de recursos humanos e de áreas afetas e tudo mais. Agora, também sabemos que o CLDS tem a necessidade de uma afetação a 100% por parte dos técnicos e, portanto, por maioria de razão, eu diria que, de facto, faz todo sentido que quem trabalhe o CLDS esteja e faça parte e seja interveniente de todo o trabalho que vai ser desenvolvido no âmbito do núcleo local da garantia para a infância. Muito bem, penso que já respondi. Limite mínimo ou máximo de parceiros para integração. Já está? Deixem-me, não sei se está alguma em falta, ajudem-me. Pois nada na conversa. Mas ajudem-me, digam-me, por favor, o que é que me falta responder. Já está indicado que tem assumido o papel de ser atribuído a estes núcleos da garantia para a infância. Ok. Não representam estes núcleos um esvaziamento do papel das comissões alargadas da CPCJ? Muito bem. Relativamente a esta questão das CPCJs, é de facto uma questão que também surge, e aquilo que nós gostávamos de dizer, aquilo que eu gostava de dizer é de facto que essa questão, naturalmente, e a quando da implementação da garantia, foi muito analisada. A própria Comissão Nacional da Promoção dos Direitos das Crianças faz parte da garantia para a infância. Mas, de facto, e também, não sendo diferente do resto da Europa, todos os países criam a garantia para a infância enquanto foco absoluto na pobreza e na exclusão social. E, de facto, aquilo que eu gostava de dizer é que a Comissão Alargada tem um papel absolutamente fundamental e tem vindo a ser feitos trabalhos absolutamente fabulosos e muito importantes ao nível da sensibilização de toda a comunidade para os direitos das crianças. E, de repente, a pobreza não se desliga da dimensão dos direitos das crianças. Mas aquilo que nós, de facto, sentimos, e eu quando digo nós, isto é muito sentido a nível europeu e em todas as discussões que a nível europeu têm sido feitas sobre estas matérias, basta pensarmos que mesmo ao nível europeu, uma Comissão Europeia tem uma estratégia europeia dos direitos das crianças e tem uma garantia para a infância europeia. Exatamente porquê? Porque, de facto, aquilo que nós sentimos é que há já e bem uma grande sensibilização da sociedade para as questões dos direitos das crianças na ótica daquilo que é o perigo das crianças, a negligência, a violência, o trauma, e muito bem, mas de facto não há e continua a não existir esta capacidade de ter esta precocidade de intervenção ao nível da pobreza. E temos, de facto, as comissões, e mal, permitam-me dizer-vos,
as comissões ao nível restrito e mal, a fazer o papel, muitas vezes, da primeira linha, que é instaurar processos de promoção e proteção para intervir na pobreza. E isso é muito mau, porque, de facto, a pobreza deve ser intervencionada em sede própria, que é na primeira linha. E, portanto, naturalmente, e foi aquilo que eu também já expliquei, obviamente que sabemos que a coexistência da pobreza numa criança, mais tarde ou mais cedo, aquela criança vai entrar numa situação de perigo. E quando iniciarmos a intervenção no âmbito do perigo, já é muito tarde. E aquilo que continuamos a perceber é que não esgotamos a intervenção de primeira linha. E de repente dizem, mas esse é o objetivo da alargada. Pois é, e assim, ao longo de todos esses anos, tivesse sido possível desenvolver este trabalho. A verdade é que chegamos hoje, ao dia de hoje, e aquilo que percepcionamos em todo o trabalho de monitorização ao nível central que temos vindo a fazer, é que de facto não temos conseguido ser consequentes sobre esta realidade. Não temos conseguido de facto ter esta capacidade e mais, a evolução dos sistemas a nível europeu avança num sentido que já não é centrar a intervenção, mas daria outro webinar sobre esta matéria, não na perspectiva do risco e do perigo, mas sim na perspectiva do bem-estar. Uma criança, desde que nasce, tem o direito ao seu máximo bem-estar e toda a sociedade tem que lhe, de facto, ser proativa e permitir-lhe o acesso a esse bem-estar. E esse tem sido o foco da garantia para a infância, naquilo que é a oportunidade de termos políticas intersetoriais que tenham em vista aquilo que é proteção social, haver prestações sociais que permitam, de facto, proteger estas crianças, mas que também os seus pais possam, de facto, ter aqui acesso a medidas que prevejam a possibilidade deles integrarem o mercado de trabalho, de poderem prover os seus filhos de outras condições de vida, mas, ao mesmo tempo, que nós possamos impedir ao máximo que uma criança, por ser pobre, não tenha acesso a uma consulta no médico de família, que não tenha acesso a uma consulta de especialidade, que não tenha acesso a uns óculos, que não tenha acesso a uma medicação que precise e que nunca tenha que ter um processo de promoção e proteção para poder ter acesso a qualquer um deste tipo de materiais. E, portanto, esse é o trabalho que, de facto, a garantia pretende, e dizem-me assim, mas esse trabalho nós já fazemos muito na ação social. É verdade, não tem, muitas vezes, a visibilidade que tem que ter. Todo o trabalho que a ação social faz tem que ter uma visibilidade, porque, de facto, esta ação social pode ser verdadeiramente transformadora na vida das pessoas. E estou convicta que quem está aqui, se trabalhar em intervenção social, sabe aquilo que eu estou a dizer. E muitas vezes não é uma política pública central que pode fazer a diferença, o que faz diferença é esta oportunidade de trabalharmos nesta proximidade com as famílias, de as podermos informar sobre os direitos que têm, de podermos garantir que elas têm de facto acesso aos benefícios e aos direitos que têm, porque elas não sabem, elas desconhecem, e se nós não tivermos de facto esta intervenção, nesta oportunidade de lhes dar a conhecer estes direitos e estes benefícios, fazem toda a diferença na vida das pessoas. E, portanto, este é o trabalho que a Coordenação Nacional se propõe a fazer, no sentido também de dar muita visibilidade a todo este trabalho que diariamente é feito em todo o país e que, de facto, até hoje não tem e que faz a diferença na vida das pessoas. Permitam-me dizer-vos que, se virem os indicadores, que muitas vezes são os barómetros, todas estas circunstâncias nada têm a ver com a análise das condições e da qualidade de vida das crianças e das pessoas, que muitas vezes está muito ligada a este nível das intervenções locais e das políticas locais que tendem a ficar nesta linha de invisibilidade. Ora bem, deixem-me... Já respondi a todos. Na saúde existem os... está aqui uma pergunta. Muito bem. Os NACFs. Muito bem, é verdade. Na saúde existem os núcleos de apoio à criança e à família. Nós estamos a trabalhar com a área governativa da saúde exatamente no sentido de que a representação, mas isso é uma questão que circula dentro da área da saúde, que preferencialmente a representação dos atores da saúde nos núcleos locais da garantia para a infância devem ser exatamente os técnicos que são os responsáveis nos núcleos de apoio à criança e à família. Exatamente porque aquilo que estamos a falar é desta oportunidade de termos esta abordagem de primeira linha, chamemos-lhe assim, mas acima de tudo, e peço-vos, por favor, que não descurem esta questão. Tem muito a ver com esta dimensão da capacidade de identificação o mais precoce possível de toda e qualquer criança que está numa situação de pobreza ou exclusão social. E o centro de saúde
é outro parceiro absolutamente imprescindível. Porque, como sabem, o seguimento de saúde infantil na primeira infância, assim que a criança nasce, é muito feito neste contacto presencial nos centros de saúde. E não me digam que não é possível identificar situações de pobreza logo aqui, nesta primeira fase. Tendemos um pouco a descurar, por vezes, mas era muito importante que este fio condutor de prevenção fosse logo feito aqui, à nascença. Permitam-me partilhar convosco que o impacto, nós ainda estamos em Portugal com um nível de representatividade de crianças em situação de pobreza nas creches muito baixo. Mas, de facto, a creche funciona aqui como uma proteção para estas crianças, porque mas acima de tudo como uma oportunidade de desenvolvimento, porque estas crianças quando estão nas creches desde pequeninas têm acesso exatamente ao mesmo nível de estímulo, têm a sociabilização assegurada com as outras crianças e têm de facto aqui esta oportunidade de romper ao nível do seu desenvolvimento aquilo que possa vir a ser a possibilidade de estar num meio adverso e que de todo é um meio que não lhe proporciona aquilo que de facto ela tem que ter direito a níveis de qualidade, que não é a níveis mínimos de sobrevivência, são a níveis de qualidade, porque só isto de facto é que pode aqui marcar a diferença nesta oportunidade desta criança quando crescer, cortar este ciclo intergeracional e não entrar nesta rota, que é uma rota de insucesso escolar, abandono escolar precoce, inatividade, dependência de subsídios e, portanto, criamos este ciclo intergeracional. E quando temos um jovem com 13 ou 14 anos neste ciclo, já é muito difícil retirá-lo de lá. E, portanto, a primeira infância assume-se aqui como um momento-chave, diria eu, na oportunidade de intervirmos nesta lógica preventiva. Entidades obrigatórias no núcleo, a Segurança Social e a Câmara. Muito bem. Eu penso que agora sim não tenho indicação de que possa haver mais questões. Temos aqui os nossos contactos, apelo mais uma vez a que tomem nota dos nossos contactos, usem e abusem os contactos para também respondermos às questões que ainda assim possam ter persistido. Penso que agora sim está tudo. Portanto, desejando desde já as maiores felicidades para este trabalho, dizer-vos que aqui a Coordenação Nacional vai de facto agora no contexto da criação de todos estes núcleos e vai ser muito ambicioso, sem dúvida nenhuma, face àquilo que também tem sido o nosso papel de acompanhamento dos núcleos que já estão implementados no país. Eu acho que temos vindo a fazer, também para saberem, nós vamos, após o núcleo, após a formalização do núcleo, aquilo que vamos fazer é fazer uma reunião de acompanhamento que tem muito o objetivo de dar as orientações para o diagnóstico, mas que ainda assim não dispensa a necessidade da leitura, principalmente da recomendação europeia, é muito importante, do guia de implementação dos núcleos locais, do próprio plano de ação da garantia para a infância, mas principalmente na perspectiva das medidas que se prevêem que sejam implementadas, o próprio reporte de implementação que já dá também ali algum feedback daquilo que é o ponto de situação da implementação da garantia para a infância, mas de facto dentro destas leituras e de todo este contexto que está todo à vossa disposição no portal da garantia para a infância, mas de facto aquilo que é importante é nós também termos esta capacidade de estar convosco, de trabalharmos também de uma forma mais individualizada com cada núcleo, obviamente consoante vamos crescendo, vamos perdendo também essa capacidade, mas teremos todo o gosto num tempo mais curto ou num tempo mais alargado, nos deslocarmos aos vários municípios, se assim entenderem, podemos encontrar aqui um momento de estar convosco, trabalhar convosco, estar perante todo o vosso núcleo ou todo o vosso classe e podermos de facto trabalharmos em conjunto e fazermos caminho em conjunto, porque é isso que pretendemos e temos também em curso aqui uma série de projetos que oportunamente vamos vos pôr a par de tudo o que está a acontecer, de não só ao nível desta monitorização, ao nível daquilo que é o desenvolvimento de uma área reservada no nosso portal em que cada município vai ter acesso a um nível de informação sobre si próprio, sobre aquela que é a sua situação específica, de fazermos a implementação é feita por etapas
partindo desta primeira fase do diagnóstico, mas depois tem aqui uma dimensão, como a doutora Nélia aqui já falou, que é a dimensão da intervenção propriamente dita sobre as crianças que nos vossos territórios recebem esta prestação da garantia para a infância e por essa razão são crianças que estão em situação de pobreza extrema e que nós vos... de facto, neste projeto com o Instituto de Segurança Social e aqui com o Instituto é fundamental, neste trabalho conjunto também, vos fornecermos a informação devida para que possam melhor suportar o vosso trabalho de acompanhamento e de intervenção local e, portanto, contarão sempre também com a coordenação nacional para vos suportar e vos dar todo este apoio. Portanto, temos aqui... Já respondi. Já está tudo respondido? Pronto, portanto, eu penso que não ficou nada para responder. Agradecer desde já todas estas questões, portanto, eu acho que estas questões são um sinal do interesse de todos e, portanto, dizer-vos que estou, de facto, muito contente de que se juntem a nós neste grande projeto da Garantia para a Infância. Eu acredito, de facto, que investir nas crianças não é uma despesa, é um investimento de futuro. E, portanto, quando investimos nas crianças, estamos a investir no futuro do nosso país e penso que eu pelo menos não durmo descansada de saber que existem em Portugal muitas crianças, estamos a falar de muitas crianças que diariamente ainda não têm acesso nem a uma habitação digna, que é a base, uma habitação digna, nem tão pouco acessos, estão gravemente comprometidas naquilo que é o acesso a uma alimentação saudável, que também é muito básico. E depois, entrando naquilo que é uma linha, temos um país que já tem uma educação aberta a todos, independentemente de serem crianças portuguesas ou não serem crianças portuguesas, temos coisas muito boas e, portanto, já estamos num nível de evolução da aplicabilidade desta recomendação que não estamos de todo na cauda da Europa. Eu gostava muito de dizer isto, porque, de facto, Portugal está muito bem posicionado na aplicação da recomendação europeia, mas ainda assim... nós queremos dar um sinal forte de que estamos todos muito convictos e muito empenhados em conseguir chegar a 2030 e concretizar as nossas metas. E, portanto, a única certeza que eu tenho é que esta coordenação nacional sozinha nunca o conseguiria fazer, assim como acredito também que um governo sozinho também nunca o conseguiria fazer, mas, de facto, a forma de o fazermos é estarmos todos juntos e contarmos com aquilo que são os braços armados, que são absolutamente fundamentais, que são todos aqueles, não só os municípios, pela elevada responsabilidade que têm na implementação de políticas locais, mas também todos os parceiros que localmente e diariamente trabalham diretamente com estas crianças e com estas famílias. Muito obrigada, até breve e desejo a todos um ótimo trabalho e venham de lá então a criação desses núcleos locais e contarão sempre com o nosso apoio. Muito obrigada.